Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje é dia 15 de agosto de 2024, é uma quinta-feira e eu resolvi fazer esse bate-papo comigo mesmo, como eu disse aí na abertura, no tema do programa, né? Porque está fazendo 4 meses que eu estou fazendo o Pod Lopes. Nós começamos no dia 18 de abril, né? Tá certo que hoje é dia 15, mas no próximo dia 18 faz 4 meses que nós estamos fazendo esse Pod Lopes. Como eu sempre digo, né, um projeto inusitado, né? A gente não esperava, né? Surgiu assim de um papo informal entre amigos. E aqui estou, depois de 4 meses. Eu já trouxe aí cerca de 17 convidados, ou 18, né? Porque teve um programa que eu acabei recebendo uma dupla aqui, 2 pessoas. E qual que é o resumo, a avaliação que eu faço desses 4 meses, né? Eu penso que tenha sido positivo, tá? Eu conversei com pessoas bem heterogêneas, né? Pessoas de diversos ramos da sociedade. O primeiro bate-papo foi emblemático, que foi com a Dite, né? Que meio que resumia qual que era o propósito do programa, que seria papos aleatórios. E ninguém melhor do que a Dite para que a gente tenha um papo aleatório, né? É um papo divertido, ela é uma pessoa descontraída, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem uma certa vivência, né? Já viajou para alguns lugares, para alguns países, inclusive, né? E o lugar mais longe que eu fui foi Paraibuna. Então eu só tenho que aprender com a Dite. E eu tenho tido nesses 4 meses, eu tenho tido uma resposta positiva das pessoas com as quais eu encontro. Pessoas que de repente não é nem do meu convívio, são pessoas que eu conheço e falam positivamente, estou vendo lá, tá legal. Então eu não tenho grandes pretensões, né? O pessoal fala, não, faz isso, faz aquilo, mas se eu fizer isso e fizer aquilo, eu estaria fazendo o que todo mundo faz. Não é minha pretensão, não que eu seja melhor, eu não quero. Se eu tiver a possibilidade de atingir positivamente uma pessoa, já está perfeito. Eu não especificamente, eu atingir não, mas o meu convidado, tá? Porque sempre vai haver um tema interessante aqui, por mais tosco que ele possa parecer, né? Ou por mais pejorativo que ele possa parecer. Tivemos aqui, inclusive, papo de botequim, né? Não é porque é um botequim que não se tenha um papo aproveitável, né? Todos os lugares existem papos aproveitáveis, a gente acaba se adaptando ao local, né? Mas sempre haverá um amigo ou outro, uma pessoa ou outra que você possa desenvolver um assunto que seja interessante. E que não seja interessante também, qual que é o problema? Né? Somos pessoas, somos seres sociais, estamos na sociedade e conversemos do assunto que a gente quiser conversar. Somos seres livres, nós somos individuais, porém coletivos, vivemos numa sociedade. Então, aquele assunto é ruim, tal, aquele é melhor. É claro que a gente se adapta, né? É sempre mais interessante a gente desenvolver um assunto que tenha conteúdo, né? Que te acrescente alguma coisa. Mas se não acrescentar também está tudo bem. Você está ali, está tomando uma cerveja com os amigos, está valendo, joga a conversa fora, faz piada, faz qualquer coisa, desde que tenha que seja embasado ali no respeito, né? É claro que algumas conversas mais reservadas, a gente se permite até algumas conversas não necessariamente politicamente corretas, né? Mas não se publicitando isso, se respeitando, está tudo certo. Eu não vejo problema não, tá? Sem puritanismos, né? Não é legal, né? Nós não somos xiitas, né? E não encerramos assunto sobre questão alguma, né? Há de se respeitar mesmo, né? A sociedade poderia ser muito melhor, todos sabemos disso, né? E eu costumo dizer aqui que as conversas que eu tenho com as pessoas, eu percebo que elas se alinham com os pensamentos que eu tenho sobre vida, sobre existência, sobre comportamento, sobre profissão, a não ser que elas estejam mentindo para mim, né? Eu tento, não sou um cidadão perfeito, como ninguém é perfeito, mas eu tento levar a minha vida da maneira melhor possível, né? Perfeitos não somos, somos pecadores sempre.
Mas existe uma regra de conduta, né? Minimamente para que a gente viva em comunidade, né? Todas as mazelas, as violências, as guerras são produtos da intolerância, né? Muitas vezes do egoísmo, né? Da falta de amor ao próximo, né? Por que a guerra? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é ter poder, e muitas vezes dinheiro, mais poder, né? Poder sobre as pessoas, né? Isso é a natureza humana. A natureza humana, como diria Thomas Hobbes, é má, né? Nós temos uma semente ruim dentro de nós, né? Só que a gente tem que lutar todo dia para que a gente seja melhor, né? Até para saber e ter noção, conforme Heidegger disse, a partir do momento que a gente tenha noção da nossa finitude, nós seremos pessoas melhores, nós seremos pessoas mais autênticas, né? Porque de repente eu posso ter a ideia de que eu vou viver para sempre, né? Eu vou ter essa situação, a minha situação vai melhorar, ou se ela estiver pior, vai melhorar muito mais e mais e mais, e eu vou ficar aqui para o resto da vida? Não vou, né? Nós nascemos com a única certeza que é a de morrer, nenhuma outra. Não sei se você não sabe se vai casar, se vai ter filhos, se vai ter um bom emprego, se vai se formar, né? Se vai fazer uma viagem, se vai para os Estados Unidos, se vai para a Europa, se vai para Marte. Nenhuma certeza. Mas a certeza da morte é a que nós temos, né? Ela é plausível, ela é palpável, né? Ela é tangível, apesar de ser uma coisa, né, mais que não é palpável, mas ela é tangível porque eu sei que vai acontecer. Isso é uma certeza, né? E então todas as pessoas que eu recebi aqui, eu recebi com muito carinho, né? Não há distinção. Tudo me acrescenta, tudo me agrega, né? Toda conversa nos agrega, né? O ruim é a gente fechar a questão. Não converso com aquela pessoa, não converso com aquela outra, tal. Mas de repente ela pode trazer alguma coisa positiva também, alguma coisa que vai te acrescentar e de repente te fazer mudar de ideia, mudar de opinião. É nas conversas que a gente consegue impor, ou não é nem impor, é fazer com que a pessoa pense de uma maneira diferente. De repente ela está ignorando, né? Ela ignora aquele assunto. A partir do momento que você coloca a luz, você conversa com a pessoa e fala, puxa vida, Lopes, eu não tinha pensado nisso, né? Outro dia eu estava conversando com um cidadão, e numa outra cidade, inclusive, né? E lá tem uma situação que tem uma indústria federal ali e tal, ligada aí a armamento, não sei, alguma coisa nesse sentido aí, né? E está nesse município. Esse município recebe alguns royalties, recebe algum dinheiro, então esse município é um município com uma qualidade de vida melhor do que o município vizinho, por exemplo, né? Só que há uma discordância, uma rivalidade entre os dois prefeitos, vamos dizer assim, né? Os dois prefeitos mesmo, né? E aí o cidadão falou para mim que o prefeito da cidade que não tem essa indústria estaria investindo um dinheiro para que ele conseguisse eleger alguma quantidade maior de vereadores, para que os vereadores votassem para que essa indústria fosse para outra cidade. Um negócio assim, ou que saísse daquela cidade, porque estaria prejudicando, estaria poluindo, e se sair dali vai para uma outra cidade. Aí eu falei para ele, meu senhor, é até meu amigo, né? Eu não cheguei a falar senhor assim, então. E isso é um tema que não é um tema municipal, isso é um tema federal, né? Já visto que é uma indústria federal, é o governo federal que define isso, ou a Câmara Federal que define isso, né? Então, aí eu falei para ele, não há possibilidade nenhuma dos vereadores discutirem esse tema, né? Porque não é um tema municipal. O vereador discute sobre as questões municipais, as questões ali, se libera uma verba para o prefeito fazer uma praça, para fazer um hospital, para pavimentar uma rua, enfim, lida com assuntos municipais. Ele falou, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, né? Porque de repente, se você contrapõe, se você mostra uma coisa diferente para a pessoa de repente fala, pô, mas você é contra, não está interessado, é isso mesmo, tal, mas não, isso é uma fake news. E as fake news, elas servem a quem, exatamente, né? Então, de repente, é um tema bastante recorrente isso de fake news, né? Essas informações falsas. É tão simples, né?
Nós temos mecanismos para checar se uma informação é correta, ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Porque a quem interessa? O fake interessa a alguém, né? E a quem interessa? A gente precisa saber. Então a gente tem que ter muita responsabilidade ao difundir, ao divulgar, ao compartilhar qualquer tipo de informação, sem saber se aquela informação é correta. Não interessa se você gosta ou não gosta do cara. Muitas vezes eu recebo alguma coisa e a pessoa diz a seguinte frase, essa frase é horrível, né? Pelo sim, pelo não, eu estou repassando. Que absurdo isso, gente. Pelo sim, pelo não, não compartilhe. Né? Não distribua isso para outras pessoas, você não sabe se é verdade. Né? Então, minimamente, eu penso que seja interessante a gente passar as coisas pelos filtros, né? Pelos filtros da bondade, da necessidade e da verdade. Talvez primeiro da verdade, né? Que seria o primeiro filtro. Se é mentira, esquece. Né? Então, não compartilhe, não propague isso. Né? Afinal de contas, existe até um termo bíblico, né? Que a verdade, ela nos libertará, a verdade vos libertará, é uma frase dita por Jesus Cristo. Né? Até com relação a isso, eu costumo dizer assim nas minhas rodas de conversa, né? Tem uma notícia que rodou na época dos e-mails ainda, né? E-mail a gente quase não usa hoje mais, né? Alguém, há uns anos atrás, falou, o e-mail vai acabar. E foi fato mesmo, né? Algumas empresas ainda, profissionalmente eu ainda uso muito, né? Eu sou provocado em algumas situações profissionais por e-mail, né? Somente pelo e-mail, não pelo WhatsApp. Porque é uma coisa que vai estar lá, vai estar o resto da vida, o meu computador onde eu estiver, eu tenho acesso a esses e-mails aí. Né? Mas correu uma notícia que o CEO, ou o proprietário de uma empresa chamada Procter & Gamble. Procter & Gamble é uma empresa que produz pasta de dente, sabonete, produtos de higiene pessoal de uma maneira geral. Uma empresa grande, como uma GC Lever da vida, que fabrica essas pastas de dente, sabonetes, cremes, enfim. Aí correu uma notícia na internet ou por e-mail que o CEO, né, o dono da companhia, teria feito um pacto com o capeta. Beleza. Aquela notícia virou um rastilho de pólvora, estava em todo lugar, recorrentemente, volta e meia a gente recebia aquela notícia lá. Aí eu te pergunto, alguém checou se aquilo realmente era verdade? Eu chequei, eu fui lá, pesquisei, não tem relato nenhum, né, por escrito, não tem ninguém que filmou, que fotografou, que o cara tivesse feito isso. Né? Eu até falei, para mim não importa, o cara podia, eu preciso escovar meus dentes, preciso tomar banho. Se o cara tivesse feito o pacto com o capeta, ele que se vire lá com o capeta dele, não tem problema, para mim não teria problema, né? Mas a questão não é essa. A quem interessa essa notícia? Interessa ao concorrente do cara. É claro, da Procter & Gamble. Né? De repente o cara plantou isso daí para prejudicar a empresa, né, a Procter & Gamble, para que ela, né, definhasse, começasse a não vender. Inclusive, é uma recomendação, se você recebesse um e-mail de um evangélico, ou de uma pessoa que crente, né? Os crentes não compram esse produto porque o cara fez o pacto com o capeta. Então, é de uma irresponsabilidade, você pode manchar, denegrir a imagem de uma maneira irrecuperável de uma pessoa ou de uma empresa. Então não custa, cheque a fonte, é tão simples. Agora eu tenho recebido até menos, né? Porque eu sempre sou eu não quero cometer o pecado da omissão, não quero, cara. Né? Eu não quero também entrar em polêmica, eu não quero. As pessoas que me conhecem sabem disso, não entro em polêmica, né? Sempre tento ser muito neutro, não quero ser morno, né? Se você é morno, o capeta, o dragão vai te vomitar, tem que ser quente ou frio, né? Mas não, eu sou sempre pelo bom senso, né? Tentar contemporizar as coisas, acertar, ser um mediador ali, para ver se a gente acha um bom termo, né? Nem tanto aqui, nem tanto aqui, né? Que seja um meio termo ali, né? Para que a gente consiga minimamente conviver, né, na sociedade, né? Então é isso. Eu penso que seja um desserviço, né? Agora com essa rapidez, as informações elas viajam à velocidade da luz, negócio louco, né? Então, em um trincar de dedos, num piscar de olhos, a gente está colocando a reputação de alguma pessoa no chão, que a pessoa nunca mais vai se recuperar.
E ela pode ir até ao suicídio, alguma coisa assim, porque vira uma coisa irremediável. Não tem como limpar essa reputação aí, tá? Então, esse é um comportamento que dá para a gente rever. Porque isso, porque aquilo, hoje está tão fácil, né? Assim, a gente consegue, checa o Google aí, tem que checar várias fontes também, né? Para você checar se uma informação ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Mas continuando, né? Eu estou aqui hoje sozinho, né? Conversando com o Lopes conversando com o Lopes mesmo. Tem até a caneca aqui do convidado. Essa caneca é emblemática, né? Porque sempre haverá um tempo para se tomar um café e bater um papo com um amigo. Né? Bater um papo te acrescenta, né? Você adquire conhecimento. Né? Não é só a leitura, né, noticiários e outras coisas aí que te dá conhecimento. O bate-papo, a experiência que essa pessoa tem para passar para você. E é o que eu faço aqui no Pod Lopes. Eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tenho aqui com o meu convidado. São pessoas excelentes, né? E eu não faço a acepção de nível social, nível cultural, nível financeiro, não. De repente, né, eu posso trazer uma pessoa aqui humilde, simples, que vai agregar alguma coisa, vai trazer experiência de vida, trazer pureza de coração, pureza de comportamento, né, princípios, valores, né? Tudo muito difícil na sociedade de hoje, né? Que a gente está muito dependente, principalmente das tecnologias, né? Poucas pessoas não se renderam ainda à tecnologia. É legal pra caramba, né? Mas eu falei, sabendo usar, ela é uma das ferramentas mais incríveis que existem, né? Mas usando mal, né? Até as redes sociais também, o comportamento nas redes sociais, né? Eu fico percebendo muitas vezes, né? Talvez hoje menos, né? Não sei que as pessoas que interagem comigo, talvez menos, né? Mas um mimimi, aquela choradeira toda, né? Desnecessária, e às vezes até o fato das pessoas mandarem alguma indireta, né? Essa indireta eu não entendo, cara. Sinceramente eu não entendo, né? Porque eu acho que a pessoa que precisa ouvir o que essa pessoa está tentando dizer não vai ouvir, então não adianta nada. Então a gente fica até meio curioso, o que está acontecendo, qual que é a treta, né? A treta, vamos falar de treta daqui a pouco também, né? A internet quer isso, a internet quer treta, né? Ninguém quer lá a internet, o cara lá posta coisinha bacana, não sei o que lá, tal. Mas a grande maioria das que dão engajamento, né, e compartilhamento, likes, aquela coisa, é treta. Infelizmente é treta, né? Mas é triste isso, cara. É muito triste. Porque tem conteúdos extremamente saudáveis, conteúdos fortes, conteúdos que acrescentam, que agregam coisas boas na internet. Só que o vazio, né, a coisa mais vazia, a coisa mais fútil, é a que dá maior repercussão. Isso me preocupa um pouco. Me preocupa, né? Porque quais as referências que nós vamos ter daqui para frente, né? Eu sempre falo, tempo bom é o que nós vivemos. Eu acho que dá sempre para a gente repensar em que caminho que a gente está tomando, né? O próprio meio, a própria organização toda, né, ali nos patamares superiores, deram uma refreada na inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é ilimitada. Imagina, eu posso colocar um cidadão ali, por inteligência artificial, falando uma coisa totalmente contrária ao pensamento dele, tá certo? Eu posso criar ali uma situação que vai passar para as pessoas que é a pessoa que está falando, mas não é. Então, olha que perverso que pode ser a inteligência artificial ou as tecnologias de uma maneira geral, se elas não forem usadas de maneira minimamente responsáveis. Então, é o que a gente precisa repensar, né? Se os próprios, né, criadores de tudo isso deram essa refreada, há de se pensar nisso, vocês não acham? Então, há tempo ainda, né? Há tempo, e de que forma que a gente vai resgatar essa coisa que foi rompida, né, de algum tempo para trás para cá? Eu acho que essa coisa deveria se evoluir. Tem algumas coisas que elas perdem, né? Algumas tradições elas acabam se perdendo, infelizmente, mas era bom para nós. Será que vai ser bom para a molecada de hoje, para a criançada? Talvez não. Talvez eles tenham até a possibilidade de melhorar, né? Quantas informações que a gente não recebe hoje, né? O Pelé até costumava dizer, quanto mais coisas ele fazia, mais tempo ele tinha, né? Porque era um cidadão totalmente ocupado, né?
Até depois de jogar bola ficou pior, que ele virou empresário, muitos compromissos internacionais, inclusive, porque depois de Jesus Cristo, Pelé era um dos caras mais conhecidos do mundo, né? Uma personalidade brasileira, né? É importante isso, ela veio para nos facilitar, né? Quantas coisas que a gente não faz hoje pelo WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, né? Então quanto você encurta os caminhos, né? Antigamente eu precisava, não tinha telefone celular, né? Eu precisava chegar no escritório para tomar ciência de tudo que tinha acontecido, ou para voltar as ligações, ou atender as ligações se tivesse uma secretária que tivesse anotado os recados, né? Não tinha condição de falar. Falo com outras pessoas também. Mas o mundo andava, né? Andava de qualquer forma, né? Então é possível, o mundo mais tecnológico, abreviou-se as coisas, as redes sociais são interessantíssimas, né? Hoje você conversa praticamente todo dia com um familiar seu, que antigamente você conversava por telefone, às vezes o cidadão não tinha nem telefone, eu sou um cidadão da roça, né? Não tinha telefone, como eu vou ligar para o cara? A gente escrevia uma carta que chegava talvez 1 mês, 2 meses depois, né? E se a pessoa morasse fora do país, pior ainda, né? Então hoje as redes sociais elas encurtaram as distâncias, né? Assim, mas afastaram mais as pessoas, né? Fala-se muito, né? Às vezes a pessoa tá na mesma mesa que eu aqui e está conversando comigo pelo celular. Mas há ainda a possibilidade da gente criar mecanismos, né? Mas isso depende da gente, para que isso modifique, né? E essa é uma questão que não é legal, né? E a gente não sabe ainda todas as consequências ruins que isso vai trazer ainda, né? Só o tempo vai dizer. A natureza dá um jeito sempre, né? Olha quanta evolução que a gente não teve. Eu fico imaginando de vez em quando, né? O cara da Idade da Pedra lá, né? O cara que de repente do nada inventou o fogo, inventou as ferramentas, né? Para facilitar a manipulação, o processamento dos alimentos, né? Depois o fogo para fazer o cozimento, para melhorar a situação dele. Nos dias de hoje, olha só, inimaginável, cara, um homem das cavernas vendo que a tecnologia, por mais simples, por mais básica que ela seja, um telefone que seja, que é uma coisa trivial, né? Agora, quantas tecnologias a gente tem a possibilidade de, sei lá, de ir para outro planeta, na realidade, não vai demorar para a gente chegar em Marte, não vai. As missões lunares, elas se acabaram porque acabou não tendo mais sentido, né? Não é possível se viver lá, deve ter até uma base lunar lá, mas não mais. Essas viagens acabaram, mas isso há 50 anos atrás, né? Como seria possível há 50 anos atrás, com aquelas tecnologias bem mais rasas, o homem ter chegado à Lua, por exemplo? Então, é de uma evolução espetacular, né? Os telefones celulares começaram talvez na década de 1980 e hoje o telefone celular é o que está na nossa mão, é um computador, é tudo. Todas as suas informações estão ali. Você paga a conta, você recebe conta, né? Você transfere documento para cá, para lá, faz aplicações, enfim, você tem o mundo à sua mão. Fala com quem você quiser, se comunica com quem você quiser, né? Mas é isso, né? É uma questão da gente tentar colocar isso nos seus devidos lugares, né? Será que é possível isso? O ruim é que se a gente chegar num estágio, num determinado momento, que isso vai ficar tão separado, né? A questão mais humana da questão mais tecnológica, que vai ser praticamente impossível. Nós vamos criar um outro tipo de sociedade, né? Um outro tipo de ser humano, né? Mas é o preço que se paga. É isso que a gente quer? Está valendo, né? Sigamos em frente, né? Aí vem sempre aquela questão também da nossa existência, né? Aquele questionamento, né? Ser ou não ser, eis a questão, aquela polêmica toda. E o que nós estamos fazendo aqui, né? Vivemos cerca de 80 anos, uns vivem melhor, outros vivem pior. Eu conversei com um cidadão, acho que hoje ainda, falou, para ele 80 basta, se ele tiver já ainda com as faculdades mentais em dia, com a mobilidade em dia, não precisaria mais do que isso, né? Justamente tendo a certeza, ele sabe que vai passar mesmo. Mas enfim, é que a gente pensa, a gente pode até falar isso, mas não fala com propriedade, porque a gente tem, eu sou meio velhinho, né?
Estou com quase 70 anos, mas é fácil falar quando a gente já tem, ainda tem uma mobilidade, ainda tem aí o raciocínio legal, ainda tem uma certa possibilidade ainda, a gente é ativo profissionalmente ainda, né? É difícil falar isso quando você está já beirando ali os 80, eu sei que é mais dificultoso, inclusive a gente conversou com o pessoal da terceira idade, conversei com a Dere, que é do CCTI Povo, conversei com a avó Tita, uma pessoa espetacular, né? Que tem ainda uma alegria de viver, né? E eu não sei como é que vai ser daqui para frente, para nós, né? Os que estamos envelhecendo, para os nossos filhos que vão envelhecer ainda, né? Mas é isso, é essa questão que a gente vai ter que enfrentar, né? Melhor ou pior é o que a gente tem, é o que temos para hoje, né? Essa questão da existência. E tem a questão religiosa, né? As questões das religiões, né? A gente não chegou a tratar especificamente de religiões aqui, mas e algumas religiões neopentecostais, elas acabam também prestando um desserviço, né? É um negócio louco. Eu tenho visto até alguns podcasts aí, e a ideia da treta, né? Treta, é um pastor que saiu da Universal, é um pastor que saiu da Mundial, é um pastor que saiu da não sei que igreja aí, da Internacional, que é da Graça de Deus, lá desse cidadão lá do Rio de Janeiro lá, né? Aí um sai, vai lá, cria a religião dele, cria uma igreja aqui, uma igreja ali, e o pior de tudo isso que eu tenho percebido, gente, é que o cara sai atirando. Quando ele estava lá, estava tudo certo, beleza, ele era um homem de Deus, ele queria buscar almas, que beleza, né? Buscar almas para Jesus, com coisa que Jesus quer, dinheiro, né? A alma tem que chegar até Deus, até Cristo, até a entidade que ele acredita de uma maneira natural, né? Mas ali as igrejas viraram um grande comércio, né? São mercadores da fé. Tem um cidadão aí que fala até diferente, os botequins da aleluia. Eu fico com o coração tranquilo de falar disso, porque a gente sabe que que é uma enganação, né? Os caras vivendo nababescamente ali, né, do bom e do melhor, no luxo, e as pessoas, os pobrinhos lá, com a dificuldade, de repente o cara não tem nem coisa para comer lá, tira o dinheiro para pagar o dízimo, né? Então, há de se fazer alguma coisa, né? Tem um autor que diz que a religião é o ópio do povo, na realidade, né? Por quê? Tem os espertalhões, né, que se locupretam da bondade do povo, para tirar dinheiro do povo, para viver, né, abastadamente, para viver como reis, e o povo viver como animais, como bichos, na realidade, né? Então, como mudar essa mentalidade também, né? Isso faz parte da nossa sociedade, está aqui, cara. Tá, né? Em qualquer lugar aí que você vê. Talvez em São Sebastião, eu moro numa cidade menor, São Sebastião, o lugar mais longe que eu já fui foi Paraibuna, talvez seja um pouquinho diferente, né? Talvez essas igrejas não prosperem muito nesses centros, mas nos grandes centros, os centros mais urbanos, que a dificuldade é muito grande, as pessoas acabam sendo vítimas, né? Sendo cordeiros nas mãos desses lobos, né? Os mercadores da fé, como eu falei, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que aquilo não é coisa boa, não. Né? Não tem coisa de Deus ali não, tá? Pode ser qualquer outro tipo de Deus lá, mas não é o Deus que nós cremos, que nós acreditamos, que nos criou, né? E a fé de cada um é a fé de cada um, mas eu costumo até dizer, a gente só vai saber qual é a certeza, a gente só vai ter certeza do que não é, depois que a gente morrer. Ninguém tem a certeza absoluta, não tem aquela convicção, porque nós somos humanos, nós somos falhos, né? E depois tem a outra questão também da morte, né? É uma coisa que eu até dizia há um tempo que eu penso na morte todos os dias. Talvez eu ainda pense na morte todos os dias, né? Mas é de uma forma depressiva? Não. É para saber que eu sou, né, finito, que eu vou morrer um dia e isso vai chegar para mim. Parece-nos uma coisa muito distante, né? A gente vive como se a gente não fosse morrer. Via de regra é isso, né? Eu nunca mais vou falar com meu irmão, nunca mais vou na casa da minha mãe, eu briguei com meu pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como se a gente tivesse o tempo todo, como se a gente tivesse o mundo. Não tem, gente. Se você brigou com o teu irmão, eu não vou falar com ele hoje, cara. Amanhã ele pode não estar aí, cara.
há 2 semanas atrás, aconteceu um trágico acidente aqui em São Sebastião e que me abalou bastante. Por quê? Porque morreu um garoto de 26 anos de idade, filho de um amigo meu. E eu até tive com ele hoje, o cidadão está desolado. Ele só não está mais desolado porque ele é religioso, né? Ele tem uma espiritualidade, né? Ele congrega ali numa igreja séria, e ele tem uma afinidade muito grande com Deus. É isso que está dando força para ele, né? Então ele sabe que há um propósito, né? Porque Deus recolheu o filho dele, né? Porque 26 anos não é uma ordem cronológica natural, né? Não é. A cronológica natural é que os seus pais, né, que os nossos pais morram antes da gente. E não que a gente vá antes. Isso não tem sentido, isso choca porque nós somos humanos. Mas eu creio que exista uma ordem espiritual, né? Agora, a ideia da razão, né? Eu não sei por qual razão eu vivo num planeta Terra, né? E se a gente falar em números estratosféricos aí, universais, cósmicos, é um negócio louco pra caramba. Já falei algumas vezes aqui. Tudo, se a gente olha para o céu todo dia, a gente está olhando para o passado, cara. A gente não está olhando para o futuro ou para o presente. A estrela mais próxima de nós, ela está a 4,8 anos daqui. Ou seja, isso na velocidade da luz, né? Ou seja, a imagem dela que está nos chegando já aconteceu há quase 5 anos atrás. A estrela mais próxima de nós. Né? Nós giramos no nosso próprio eixo a 1.600 km por hora. Né? E em torno do Sol a gente viaja a 110 mil km por hora. É um negócio louco, inimaginável. Né? A essa velocidade a gente conseguiria ir para qualquer lugar, por mais longe que seja aqui na Terra, em alguns segundos. Né? 110 mil km por hora. O Sol, nessa elipse, né, que é a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, ele faria essa volta toda, né, porque ele também está em... Tudo é movimento. O Sol também está em movimento. Ele levaria 230 milhões de anos para fazer uma volta completa. É um negócio louco, absurdo. E nós aqui na Terra, cerca de 8 milhões de pessoas, nos degradando, nos matando, nos violentando, nos ensoberbando, né? Um explorando o outro. Para quê? Para quê? Né? Não estou dizendo isso para quem seja resignado, não, estou aqui, vou viver. Não, razão eu não sei, mas eu tenho que dar sentido, eu tenho que ser o melhor dos melhores. Se eu for amigo, eu tenho que ser o melhor amigo. Se eu for um profissional, tem que ser o melhor profissional. E há essa possibilidade, não dá para se entregar também, né? Não vou fazer nada porque eu vou morrer mesmo. Não é assim, não é não. Eu acho que a gente está aqui, busquemos dar um sentido para a nossa vida, minimamente, é o mínimo que se espera. Não interessa se você acredita em Buda, em Maomé, em Cristo, em quem quer que seja, né? O judeu espera ainda o Messias, o Salvador, enfim, somos humanos e cada um humano tem a tua ideologia, o teu pensamento. Isso é antropológico, né? Ele veio dos nossos ancestrais. Então cada um segue mais ou menos a linha ali que acha que deve seguir, né? Mas certeza, né? Estava falando dos pastores. Quando o cidadão pregava lá na igreja, na Universal, na Mundial, no poder de Deus, não sei lá das contas, na salvação vinha por aquela, eles falam obra, né? Por aquela obra. Só que ele saiu, agora a salvação já não vem pela obra mais. E o cara que ficou lá, que é o dono, que é o chefe lá, diz que o cara é um desviado, que o cara vai morrer, que vai acontecer isso. O que há de cristão nisso? O que há de fraternidade, de bondade, de generosidade nisso, gente? Pelo amor de Deus. A grande religião tem que ser o respeito, o amor ao próximo. Nós somos santos? Não somos. Né? A gente briga no trânsito, briga no supermercado por causa de fila? Não deveria. Hoje eu estou muito controlado com relação a isso, né? Porque é questão meio que até de se colocar no lugar do outro, né? Mas a gente briga por qualquer coisa, né? Eu contei uma história aqui, acho que foi quando eu recebi o Johnny Leite, que é o cowboy da praia, cantor aqui, até folclórico aqui do bairro de São Francisco. Aí eu contei a história lá dos meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros, eu tenho o Zé e o Francisco.
né? O José e o Francisco, que são conhecidos como Zé e Chico. Aí outro dia o Zé fugiu, passou até uma noite fora, e ele é recorrente as fugas dele, né? E a gente, é desleixo, é descuido, não é. Cara. Então quem conhece o Zé, os meus vizinhos até conhecem o Zé. O Zé, ele é um especialista em fuga, né? Houve uma época que ele pulava o muro, um muro de 3 metros de altura. Meu muro está aqui, para mim ele é baixo. O Zé subia no muro e pulava, dava uns 2,5 metros a 3 metros. Só que tinha uma vegetação, tem uma vegetação, e aí ele pulava por ali. Ele parou de fugir. Ele fugia pelo telhado do vizinho, né? Aí teve uma vez que ele pegou a milhar errada, que eu acho que ele subiu no muro para subir no telhado. Aí eu acho que ele caiu e ficou meio amuado. Eu até dei uma cibalena para ele depois. Aí minha irmã falou, você não pode dar isso para cachorro. Mas curou lá e tá tudo certo, tá lá até hoje. Aí ele não foge mais. Mas enfim, aí a pessoa me condenou lá, ele não cuida do cachorro, deixa o cachorro fugir sempre. Foi uma condenação, eu chamei de condenação sumária. A pessoa não te conhece, cara. Então não dá pra gente também falar nada sobre a outra pessoa se você não conhece. Não interessa se você não gosta da pessoa. Às vezes você não gosta porque você faz uma ideia. Isso é um pré-julgamento, é um pré-conceito. De repente a pessoa fala mais alto, ou fala mais baixo, ou tem um comportamento assim, assado, mas é um irmão seu, tem 2 braços, né, 2 pernas, um tronco, ou cabeça, enfim. É um irmão seu, pensa diferente de você, né? Mas fechar a questão, não adianta também você fechar, eu sou assim mesmo e eu me comporto desse jeito, né? Eu só tomo essa cerveja, eu só tomo aquele tipo de café, eu só como se tiver arroz, eu só como se tiver feijão. Gente, pelo amor de Deus, né? A convivência é melhor do que a cerveja A, B, C ou D, se tem arroz, se tem feijão, né? Besteira, isso tudo é bobagem, vá lá. Né? Eu não vou numa festa porque você convidou também uma pessoa que eu não gosto, então não vou. Né? Eu meio que fiz uma releitura daquela frase. Tem uma frase que diz assim: quem viver verá. É o contrário. Né? Quem vir, no sentido de ver, do verbo ver, né, viverá. Né? Se você está lá, você vai ser notado. Se você não tiver, cara, você não vai ser notado. A sua ausência dificilmente vai ser notada. A não ser que você seja uma pessoa, gente boa pra caramba, um ponto fora da curva, e você não tenha ido numa recepção porque teve um outro compromisso, alguma coisa assim. Agora, se você não vai por causa de birrinha, não vou porque para querer se aparecer, pode esquecer, cara. Quem está lá na festa vai aproveitar, vai beber, vai comer, vai dançar, vai cantar karaokê, vai dar risada e nem vai notar a tua presença. Tá? Ou melhor, tua ausência. Se você fosse, você teria aproveitado. Então, se você viu, você viveu. E é isso, cara. Isso é regra. Não tem outra. Né? Não tem outra. Tá? Se você não quiser, porque não quer mesmo ir lá, não vá. Né? E nunca... Eu aprendi com uma pessoa que eu conhecia uns 2 anos atrás, uma pessoa muito espiritualizada, ela faz yoga, faz meditação, é uma pessoa muito centrada, inclusive nas alimentações. Ela não come se ela não tiver com fome, por exemplo. A gente come meio que por causa do olho, né? Gula, aquele negócio é gostoso pra caramba e tal. Eu, por exemplo, parei de beber faz dia 12 agora, hoje é dia 15, dia 12 fez 6 meses, né? 180 dias que eu não bebo cerveja. Eu gostava, cervejeiro pra caramba, só que eu não bebo mais cerveja, né? Será que cerveja está me fazendo bem? Eu não quero fazer apologia aqui para vocês não tomarem cerveja. Tomem cerveja se vocês quiserem. Para mim não estava sendo legal, eu achava sempre meio tosco tomar cerveja. Você ia lá, tomava cerveja, banheiro, dava aquela zoeirinha. Então eu resolvi cortar, né? E se você não tiver... Aí agora eu estou comendo doce pra caramba. Agora menos um pouco, né? Mas de gula também, por causa do olho e tal. É gostoso, é mesmo, mas... Será que está te fazendo bem? Será que está me fazendo bem? Não. Então ela chega a esse requinte de, se não tiver com fome, ela não come. Come pouquíssimo por dia, tal, até tem um corpo legal, né? Por quê? Aquilo faz bem para ela. Então, e ela costumava dizer, né, o assunto principal é esse, nunca será sobre o outro, será sobre você. Ou o contrário também vale, né? Não será sobre você, será sobre o outro. Se o outro tem um comportamento que te desagrada, você não tem autoridade, ou você não tem controle sobre o que o outro pensa. Não adianta. Você vai, não sei o que lá, tal. E a tendência nossa, humanos, né? Mas não tá. É o jeito dele pensar, o jeito dele agir, é o jeito dele comportar. Então, eu tenho esse entendimento, então deixa. Que isso
não me afete. É difícil, eu sei que é difícil, né? Às vezes tem questões comportamentais, né? Às vezes você tem por obrigação. Se você está envolvido numa situação que você tem que falar, é obrigação sua falar. Eu penso que seja. É ruim o pecado eu chamo de pecado, ou o erro da omissão, né? Se omitir é pior do que agir. Porque de repente você agiu errado, mas agiu. Agora, se você se omitiu, ficou neutro. É igual voto em branco. Voto em branco, ele não vale para porcaria nenhuma, né? O voto nulo, ele ainda... é um voto de protesto, de qualquer forma. Agora, o branco, para você tanto faz. Pode ser o candidato A, B, C ou D e tal. Tanto faz, né? Mas pelo menos você emitiu a tua opinião ali, você se colocou, se posicionou, né? E perante as injustiças, obrigatoriamente a gente tem que agir, né? A gente até falou, eu recebi a Vivi Paiva. Vivi Paiva ela é policial militar ou guarda municipal, né? E acho que no último programa, inclusive, né? Então a gente falou da violência contra a mulher. Né? E uma das frases que nós falamos, eu acho que é frase até meio que padrão, meio parâmetro para elas, né? Que tem uma frase, um ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ela falou que se mete sim, é verdade, mete sim. Se você está vendo uma mulher apanhando, se você está vendo uma mulher sofrendo violência, por obrigação, né? Por uma obrigação moral e ética de você denunciar. Você tem mecanismos para isso. Você não precisa, o Lopes está denunciando o José das Couve lá que está batendo na mulher. Não precisa. Você está sendo traíra com o cara? Não está. Vagabundo, safado, está sendo o cara que está batendo na mulher. Então, né, agir sim, eu tento ensinar, eu tento passar isso para minha filha, né? Eu acho que ela tem aprendido bem, né? Então, perante as injustiças, desde que a sua segurança física, tem como você se proteger, se a segurança física, né, e pessoal não esteja sendo ameaçada, tem sim, e em algum momento você vai conseguir fazer alguma coisa. Quando você tiver uma situação mais tranquila, não em perigo ali, também não dá para entrar na briga de dois marmanjos que estão armados, não é por aí, né? Mas sempre há a possibilidade da gente agir para que essas injustiças não sejam cometidas, né? Te falei, o pecado da ação, ele é menos ruim do que o pecado da omissão. Porque a ação, você errou, agiu de uma maneira errada, mas pelo menos agiu, tomou uma atitude, né? E isso é fazer parte da sociedade, né? Agir sempre, né? Desde que seja em prol do bem, em benefício de alguém ou para proteger alguém, sempre. O irmão nosso que está aí, né? É nosso irmão, está aí, faz parte da sociedade, né? E é isso, né? Violência contra animais, inclusive violência contra idosos, inclusive, ela falou que é menos recorrente isso, ou que ocorre em uma menor intensidade, talvez ela nem receba esse tipo de chamado. Mas são vários tipos de violência. O cidadão que está mantendo o velho em casa, por exemplo, e está com o cartão dele, está fazendo gasto, está fazendo empréstimos em nome dessa pessoa, né? A gente consegue perceber isso, mas para a gente perceber isso, a gente tem que sair à chuva, a gente tem que se molhar. Porque se a gente ficar restrito ou circunscrito no nosso mundinho ali, não vai acontecer nada, para nós está bom para caramba. Mas vamos passar por esse mundo com uma folha em branco. Eu não tenho ocorrência nenhuma, está tudo bem aqui, mas e aí, será que valeu mesmo? Se você fizer um resumo de tudo que aconteceu na tua vida, será que está compensando de fato? Né? Então é isso. Eu fico conversando aqui, dá a impressão que eu tô dando lição. Não. Eu sempre falo tudo isso, mas eu falo para mim, eu não falo para você. Eu não tenho direito nenhum. Né? Eu mal consigo tomar conta da minha vida, que dirá da vida das outras pessoas. Malemar, agora não, mas malemar eu consigo educar, orientar um pouco a minha filha. E claro, ela sempre pede orientação a mim, e isso eu tenho direito de fazer, né? Ou melhor, eu tenho dever de fazer, né? Porque é um ser que eu coloquei no mundo e eu sou responsável por ele, né? Tanto que eu até demorei um pouco para ter filho, né? Já tive filho com uma certa idade, mas porque eu até meio que questionava, não, eu vou colocar um filho aqui no mundo, esse mundo cheio de violência, cheio de sofrimentos, que perspectiva de futuro minha filha vai ter, mas não colocar também é uma forma de egoísmo, né? De colocar um filho no mundo. Não estou dizendo que, eu não estou
fechando questão com relação a isso, não. Às vezes a pessoa não quer mesmo, ou a pessoa não pode, tem alguma limitação, né? Perdão, mas eu tinha que assumir isso, né? Então vamos ter um filho, de repente ela pode ser um agente transformador, né? Por que não? Né? Se ela conseguir transformar o ambiente em que ela vive, né? A rua em que ela vive, a faculdade ou a escola que ela convive, os amigos dela, está valendo já. Eu acho que já a missão já tá cumprida. E você ouviu de um filho? Eu ouvi da Carol. Pai, você foi um pai presente, cara. Isso aí tá pago, pode fechar a conta aqui, pode sair pro mundo, tá tudo certo. Né? Eu vou abandonar ela? Claro que não. Estou aqui, eu não sufoco a minha filha, não sufoco porque é um comportamento meu. Então ela sabe disso, às vezes ela até dá uma choradinha, pô, você não me liga e tal. Não, mas eu sei que você está bem, se você precisar de mim, você dá um toque de celular. Né? Nós assistimos um filme agora, esse final de semana passado, um filme bacana, inclusive um filme baseado em fatos reais. É Yara o nome do filme, se vocês puderem ver, está na Netflix. Ele é baseado em fatos reais e é claro, é uma tragédia, uma menina de 13 anos, né? Ela foi assassinada e demorou ali cerca de uns 4 anos para que se desvendasse o crime, mas é uma trama, né? É um drama e a maneira com que a inspetora lá, que era responsável pelo caso, conduziu o caso foi fantástico, né? É Yara, o nome do filme, está na Netflix. E o que mais eu queria falar? Eu costumo falar um pouco de comércio local também. Eu falo sempre para vocês, cito até nomes, né? A gente mora num bairro, às vezes a gente não valoriza o comércio local. Mas é importante que ele esteja lá, né? Mas que ele faça por merecer também, né? Mas se você observar, sempre vai ter um mercadinho no teu bairro, que ele é surtido, tem o que você precisa, né? Tem muita variedade e o preço talvez seja um preço tão justo quanto o preço das grandes redes, ou até mais ainda, né? Eu sempre cito o Cojo aqui da Vila Amélia, na região central de São Sebastião, cito o Valdo lá no Morro do Abrigo, que é ali da região do bairro de São Francisco, né? Tem o Gima agora lá também. E enfim, é isso. Porque você vai se deslocar, né? Não é gastar gasolina, mas também vai gastar um tempo para vir para cá, pode se envolver em algum tipo de acidente, alguém pode bater em você, alguém pode fazer alguma coisa com o teu carro, enfim. Então, valorize. Só que aconteceu um fato comigo outro dia, eu estava em São José dos Campos. E aí era a hora do almoço, eu não queria fazer almoço, estava fazendo um trabalho lá. Não queria pedir almoço, aí eu pedi um marmitex, eu já conhecia o pessoal que trabalhava lá, até uns amigos de muitos anos, né? Porque eu saí de São José dos Campos há muitos anos. Aí eu fiquei sabendo que eles estavam com um restaurantezinho lá, já tinha ido outras vezes e tinha pedido aquela marmitex. Então a doninha trata com muito carinho, faz uma comida gostosa, uma feijoada bacana, bem temperada, bem sortida. Aí eu pedi, Olimpíadas, eu gosto de ver Olimpíadas, né? Eu estava distraindo lá, não, pode trazer aí umas 9h30, mas era 9h30, eu pedi para trazer umas 11h30, mais ou menos. Beleza. E estava chovendo, estava muito frio naquele dia em São José dos Campos. Aí ele chegou lá por volta de, 15 para meio-dia, beleza, tranquilo. Aí paguei tudo certinho. Quando eu fui abrir, a feijoada deles é legal, vem separado. Vem a feijoada, né, com os ingredientes, o feijão só. E na outra bandejinha assim, de isopor, vem a bisteca, vem arroz, vem farofa, vem couve, e vem uns torresminhos, gostoso pra caramba, tudo muito caprichadinho. Aí quando eu fui abrir, eu vi que tinha 2 marmitex de feijoada. Aí, beleza, eu sabia que eu tinha um arroz, eu tinha feito um arroz lá. Aí eu falei, não vou comer, já até comi, só que eu mandei, porque eu conhecia, né, sabia quem que era, mandei uma foto da feijoada, até dei risada, né, kkkk, vieram 2 feijoadas. Aí vai, troca, não troca, eu falei, não, se vocês vierem pra cá, para esse lado, vocês trocam. Do contrário, não precisa, eu não faço questão, não tem problema não. Já até tinha comido, não falei para ele, né? Aí ele falou, não, eu dou um jeito aí, eu dou um jeito. Aí depois ele me mandou, falou assim, daqui a pouco eu vou trocar. Aí eu falei, trocar? Não, escrevi lá, né? Coloquei assim vários pontos de interrogação. Trocar marmitex, estranho, né? Ah, beleza. Aí o motoboy chegou, né, me entregou a marmita, aí ele falou, o pessoal pediu para levar, não sei se ele se confundiu a outra. Aí falou, puta, é verdade mesmo, cara? Eu não acredito que vocês vão fazer isso, cara. Eu não acredito que vocês vão levar de volta o marmitex que eu já tinha aberto. O que veio à minha cabeça? Pô, eu posso comer também uma feijoada que foi aberta por outra pessoa. Eu pensei, a primeira coisa que eu penso é isso. Então não se troca marmitex. Veio errado, você vem e repara. Beleza. Aí até liguei, mandei um áudio pro menino lá, falei, pô, diretor,
você tá de sacanagem comigo. Trocar não é pela Marmitex, que eu ia ficar com a Marmitex a mais. Eu se dei bem, eu me dei bem e tal. Se dei bem é o negócio do Milton Leite lá. Eu se dei bem, vou comer uma feijoada a mais. Não, que isso? Vai transformar minha vida, ter uma feijoada a mais? Veio a cabeça, pô, de repente se você tá levando, de repente você pode entregar para outra pessoa, e eu posso receber também a feijoada em outra ocasião de uma outra pessoa. De repente o cara baba em cima da feijoada lá, tá com a mão suja pra caramba, coçou algumas coisas lá. Pô, pelo amor de Deus, né? Aí, isso eu falei diretamente para ele. Aí ele até agradeceu, falou, não, Lopes, eu entendo, eu reconheço, não deu tempo de avisar o motoboy e tal, deu uns miguezão lá, mas tá bom. Ele não ia, eu acho que eles iam comer lá mesmo, não ia entregar para outra pessoa não, mas tudo bem. Aí eu falei diretamente para ele também agradeceu, não, é que você é meu amigo, a gente já não se fala, mas já conhecemos há um tempo, né? Eu falei, verdade, porque se fosse outra pessoa, o que ia fazer? Não ia te falar nada, ia devolver o Marmitex e depois ia lá no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social, e ia meter o pau em vocês, ia denegrir a sua imagem. Eu ainda falei para ele, olha, uma Marmitex vale muito menos do que a tua reputação. Então, é legal prestigiar o comércio do bairro, mas o comércio do bairro tem que se ajudar também. Não é só do bairro, todos os comércios têm que se ajudar. Né? Porque fomente o comércio da cidade, não vá para outra cidade e tal, mas, pô, depende de você não é tratado de uma maneira decente aqui, digna, parece que a pessoa vai lá com uma vontade danada, né? Eu já dou uma quebrada de gelo na pessoa. Eu vou pouco em loja agora, que é esse negócio de comprar por internet e tal, mas é lugar que você vai, já conhece as pessoas, mas em outros lugares, de repente a pessoa está com uma má vontade danada para me atender. Eu falo, senhor, diretora, se não for atrapalhar a senhora não consegue me atender eu a mim mesmo? Aí a pessoa já dá uma desbarateada, fala, pô, mas o cara tá pedindo por favor para ser atendido, eu tenho a obrigação de atender o cara. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, faça com carinho, se não quiser, vai para outro lugar. Né? Saia, procura um negócio melhor. E o próprio comércio, o dono tem que estar atento a isso também. Lá no Valdo não tem muito problema, porque é só a família dele que trabalha lá, né? E já me conhece também. Mas isso vale para o geral, para tudo, né? Vai fazer alguma coisa? Faça da melhor maneira possível. Faça com amor, faça com carinho, com dedicação. Tá? E a outra questão, continuando mesmo esse negócio que eu falei para você da gente estar numa ilha aqui, né? Escolher um lado ali e fechar a questão ali, né? Sem saber, sem abrir o leque, sem abrir o foco, né? A gente teve algumas situações aí desses negócios de escolher um lado, direita, esquerda, centro, não sei o que lá tal. Isso é extremamente perigoso. Eu acho que a gente tem que estar com a ideia um pouquinho mais aberta e propenso a enxergar realmente o que está acontecendo. A gente tem mecanismos para isso, né? Porque os regimes totalitários, por exemplo, só trouxeram desgraceira para a humanidade. É histórico isso. Não vou nem muito longe na história, vou só no começo do século XX, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, né? Nasceram pelo menos 3 ditadores que fizeram um estrago, mas desgraceira na humanidade. Se a gente somar todas as pessoas que morreram aí, 20 milhões com um, 12 milhões com outro, mais 6, 10, deve ter morrido aí, somando tudo, só nessas 3 ditaduras, nesses 3 regimes totalitários, umas 50 milhões de pessoas civis e inocentes. E até os soldados mesmo, que eram militares, mas também garotos, crianças que foram para o fronte, né? Porque os comandantes, os generais, os caras que estavam comandando, não tinham culhão para ir, não tinham coragem de ir. O Hitler é um deles, né? O Hitler nunca foi à frente da batalha, ele sempre ficou na retaguarda ali. Mesmo quando ele lutou não, ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Aí andou se ferindo lá, levou uns pipocos lá de umas granadas, uns negócios lá, depois acabou ficando doente, foi para lá, e ele era mensageiro, inclusive. Depois se cresceu na Segunda Guerra, aí a gente já sabe da história, né? Acabou tomando o poder, né? Esses ditadores, esses regimes totalitários, eles surgem sempre quando o país está fragilizado, né? Pós-Primeira Guerra, o país saiu em frangalhos, tanto que a Alemanha perdeu a guerra, né? E ele não aceitou isso, aí colocou na cabeça, acabou sendo o primeiro-ministro do presidente, né? Depois o presidente morreu e ele cresceu. E o povo idolatrava esse cara. Esse cara fez mazelas. Matou gente, quis fazer uma limpeza étnica, né?
não aceitava o eslavo, não aceitava o negro, queria que fosse só a raça pura, a raça ariana ali. Tanto que ele, né, demonizava, né, os judeus e acabou cometendo essas mazelas que todos conhecemos, né? Conhecido como Holocausto ali, que as pessoas morreram nos campos de concentração, trabalho escravo, câmara de gás, e também assim, execuções sumárias ali só porque era judeu. Depois teve o Mussolini também, mais ou menos na mesma época, né? Na Itália também, matou gente pra caramba, quis separar, quis segregar. Se o cara estava com ele, estava com ele, se não estava com ele, morria. Stalin também, depois na Rússia, né? Então, os regimes de exceção, os extremos, não servem. Aí o pessoal fala, porque tal presidente vai fazer isso, tal presidente vai fazer aquilo, mas pô, a liberdade, né? A democracia pode ser o pior dos sistemas. Né? Você pode não gostar, mas é o mais justo, é o que deve prosperar sempre. Né? Porque o político é fruto da sociedade. Se a sociedade é ruim, o político vai ser ruim também. E a gente não precisa de um pai, de um salvador da pátria. A gente precisa, né? Qual que é a diferença? Agora nós vamos brigar com um parente, não falar com um tio, com um pai, porque o pai pensa assim, pensa assado. É isso que os políticos querem, cara. Querem que a gente viva numa bolha ali, esse numa bolha, esse numa bolha. E aí eles lá, como a gente fosse marionete lá, tá vendo os babaca brigando ali e tal, e a gente aqui tá se locupletando. Eu falei pra vocês, quem garante que o Marçal não tá ali em acordo com os outros candidatos para bater, né? O Marçal bateu, sugeriu algumas coisas lá do Boulos, o Boulos não falou nada, da Atena falou do Boulos também, mesma coisa, e fica tudo naquela pasmaceira. Né? Então, a gente precisa ser pessoas melhores. Se a gente for pessoas melhores, a sociedade vai ter pessoas melhores e a política vai ter pessoas melhores. Para mim não precisava ter, eu falei até no programa de segurança com a Vivi, né? Com a Vivi Paiva. Para mim não precisava ter polícia, não precisava ter advogado, não precisava ter juiz, não precisava ter cadeia, não precisava ter Suprema Corte, não precisava ter nada, absolutamente nada. Se o cidadão lá do posto de gasolina também não precisava ter frentista. Aí o frentista vai trabalhar em outra coisa, vai fazer outra coisa. A gente vai ser uma sociedade com outras possibilidades. Né? É claro que se o cara quisesse trabalhar, vai ter que ter o gari, vai ter que ter tudo. Eu acho que é uma sociedade. E respeito o cara, o trabalho do cara é importante. Né? Mas aí o posto de gasolina lá, quanto que é? Eu vou lá, vou abastecer, é 50 conto. Eu vou lá, deixo meus 50 conto, eu pago no cartão, tá tudo certo. O cara tá vendendo fruta na beira da estrada, eu vou pegar minha fruta, eu vou deixar o dinheiro lá. Precisa ter alguém para vigiar? A gente não precisa, gente. Isso é coisa de... Não dá nem para comparar, coisa de animais, de sei lá, um gado, alguma coisa assim, cara. Precisa de controle, a gente não precisa. A gente podia viver muito mais harmonicamente, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais respeitosa, né? Muito mais tolerante. É simples, né? Mas a gente poderia viver de uma maneira muito mais tranquila. Só que é difícil, a gente tem um nível de conhecimento, sei lá, difícil ainda. A gente não é uma sociedade totalmente amadurecida, é uma sociedade muito jovem ainda, né? E é difícil a gente ter essa consciência. Eu costumo até brincar que a gente vai ser um país de verdade, ou bom ou ruim, daqui uns 500 anos. Então a gente já tem 500 e pouco, né? A gente tem 524. A gente ainda precisa de mais 500, pelo menos, para a gente misturar de vez, dar uma miscigenada melhor e transformar no povo brasileiro. A brava gente brasileira. Porque somos bravos, mas cada um puxando para o teu lado, né? O italiano ainda tem ali o seu nicho e faz pizza, faz massa. Né? O japonês está lá na liberdade, faz sushi, tem a quitandazinha dele lá. O português como que chama? Da padaria, faz lá as coisas dele lá. Enfim, a gente ainda tem alguns nichos. Há bem pouco tempo atrás, o Rio Grande do Sul queria se libertar do Brasil. Isso é um absurdo. Né? Então não somos uma nação ainda fechada, constituída, miscigenada mesmo, no total, misturada já, que já saiu aquela massa do povo brasileiro. Hoje acabamos por essa divisão toda sendo uma massa de manobras. Né? Quanto mais dividido estivermos, mais fácil de se manipular. Né? Porque o cidadão inteligente ele vai conseguir falar para cada público, que quer ouvir aquilo, ele fala. Né? Então são cordeiros
né, travestidos em pele de cordeiro, lobos travestidos em pele de cordeiro, tá certo? Então, há um caminho ainda. Eu penso que haja esperança ainda para essa grande nação brasileira. Nós somos ricos, prósperos em tudo. Nós temos floresta, nós temos uma diversidade aí de animais, né? De possibilidades, temos grandes campos, né, produtivos, temos água, né, somos assim autossuficientes, quase autossuficientes em petróleo, inclusive, né, somos autossuficientes na produção de energia, quase que a gente não precisa usar as energias alternativas aos nucleares, por exemplo, né, que usa combustível fóssil ou radiativos, né. Então a gente é um país rico, né, o povo também é um povo excelente, né, muito misturado ainda, sim, somos muito misturados, né? Mas dá para a gente viver harmonicamente aqui. A gente é muito próspero, tem a possibilidade de sermos muito, muito prósperos, né? Mas é isso. A gente vai chegar num bom termo e eu quero continuar aí falando para vocês, né? Enquanto eu tiver vida e saúde, eu estarei aqui todas as quintas-feiras conversando com vocês, conversando com o convidado, passando algum tipo de informação para vocês, né? Para os meus amigos, para os meus parentes, né? E eu agradeço. Eu não sei se eu falei da generosidade do compartilhamento, por exemplo, do likezinho. Às vezes você está num grupo, né? Um grupo de família, um grupo de amigos. Há inúmeras publicações, algumas pertinentes, outras não, mas são pessoas. É a heterogeneidade das coisas, né? As pessoas são heterogêneas, são diferentes. Mas ali dá um likezinho, né, valorizar a pessoa, incentivar a pessoa, é legal. Se não gostar também fala, pô, isso aí não é legal, pode falar também. Eu não me melindraria, né? Essa ideia a gente se melindra muito com as coisas, né? A pessoa fala alguma coisa, de repente num contexto, e aí o outro entende de uma outra forma, né? Mas não é, de repente ele falou até para poder contribuir para que de alguma forma melhore, né? Quando a pessoa publica, por exemplo, uma fake news ali, é simples, vai lá, cheque a fonte e fala para a pessoa, olha, essa notícia é requentada, essa notícia não é verdadeira, isso aconteceu em tal ano, não foi nesse contexto, né? Até para você promover a justiça e a verdade, ou a verdade e a justiça, vice-versa, tá? Então é isso, senhoras e senhores. Eu penso que eu tenha falado o que eu gostaria de falar. E eu aguardo sempre todos vocês nas quintas-feiras, às 20 horas. E os programas estão disponíveis ali no meu canal. É Pod Lopes, né? Tem uns 30 e poucos já programas gravados, uns um pouquinho mais curtos, outros um pouquinho mais longos. Numa época eu fazia até ao vivo, agora eu não faço mais, faço aí uma conversa aí em torno de uns 45 minutos, né, para até não cansar as pessoas, mas não precisa necessariamente ver, você pode ouvir, bota no carro, bota na televisão, vai fazer um almoço, um jantar, lavar uma roupa, lavar um quintal, lavar o cachorro, o carro, vai ouvindo, né? Se é que vocês acham interessante também, se não achar também não ouça, né? Ninguém é obrigado a ouvir o que não quer, né? Não dá para, nós somos livres, né, para decidir e para escolher o que a gente quer, o que é melhor para a gente, né? Então é isso, eu agradeço aí a audiência de todos vocês, espero que tenham gostado e um grande abraço a vocês, né? E aquela boa e velha pergunta, posso encerrar esse programa, Lopes? Pode, Lopes. Grande abraço a todos.